Fala galera, bem-vindos a mais um episódio aí do nosso Ortopcast, hoje com uma convidada ilustre, doutora Renata Pontes. Vitor, diz pra eles aí, quem que é essa nossa convidada que veio até aqui? Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí, um prazer ter vocês aqui de novo com a gente. Hoje a gente vai dar continuidade para nossa série aqui, qual R4 escolher. Vamos falar especificamente hoje sobre R4 de mão, tá? E a gente tá aqui com a Renata, ela vai falar um pouquinho aqui, se apresentar. Então, um prazer, Renata, ter você aqui com a gente, muito bacana a sua presença. Conta um pouquinho aqui, de onde você é, o que você faz, explica pro pessoal aí. Primeiro, um prazer, meninos, estar aqui, rever o Giovanni, conhecer o Vitor, né? Giovanni foi meu colega de turma. Então, pessoal, me chamo Renata, eu sou maranhense, formada em medicina... Boa. Vocês estão vendo, né, pessoal? Você conhece, né, Giovanni? O Vitor trouxe o Vocês estão vendo que a gente tá ampliando. Era paraense, agora a gente tá pro Maranhão. Daqui a pouco a gente chega aí nos outros estados, fiquem tranquilos. Então, eu fiz medicina pela Universidade Federal do Maranhão, onde eu fui colega de turma do Giovanni, né? Antes ele fugir de novo pra cá. Ou seja, você conhece os podres dele tudinho, né? São poucos, tá? São poucos. Sei. E durante a minha formação na faculdade, todas as minhas atividades extracurriculares, liga, estágio, né? Em hospital, tudo era na área de trauma e emergência. Eu nunca gostei muito de clínica, de pediatria, eu sempre gostei muito da área mais cirúrgica. E aí foi chegando o fim da faculdade. Não, aqui, Renata, deixa eu só te explicar uma coisa. Ele não chama de faculdade, é técnico de medicina. Ah, tá certo. Então, assim, foi chegando o fim do meu técnico em medicina. E aí eu fui pensando muito, assim, questão de qualidade de vida. E o meu noivo, na época, hoje meu esposo, ele já tinha sido aprovado para neurocirurgia. Então eu pensei assim, cara, vai ter 2 cirurgiões em casa? Como é que vai ser isso? Que vai ser o dia a dia, né? Exato. E a gente ouve muito, né? Tem muito pânico, muito terror, assim. Olha, a vida de cirurgião é um caos e assim. Aí eu já pensava, caramba, o meu esposo vai ser neurocirurgião. Se eu fizer alguma outra área cirúrgica, a gente não vai se ver. Então eu pensei assim, qual que é uma outra coisa que tá uma demanda alta e que eu gosto de estudar? Aí eu fui, psiquiatria. Caramba! Exato, psiquiatria. Não tinha nada a ver com o que era o meu dia a dia, o que eu gostava de fazer. Mas eu pensei exclusivamente em qualidade de vida e uma demanda alta, porque tá todo mundo ansioso, deprimido e tal. Aí eu pensei, cara, vou fazer. Passei os 2 anos de preparatório me preparando para isso. E passei em Belo Horizonte, num serviço muito bom lá, gigante, 150 leitos de psiquiatria, um negócio enorme. Meninos, eu fui quinta, sexta e segunda-feira e larguei a residência. Não tem jeito, não, você tem que escolher alguma coisa, mas, claro, você vai pensar sempre em qualidade de vida, como é que vai ser seu dia a dia, mas não tem como você fazer uma coisa que não goste. E aí, o que eu fiz? Fui para a estratégia de saúde da família, no PSF, através do programa Mais Médicos, e lá eu vi, o pessoal gosta muito de falar quando a gente está no técnico em medicina, né? E dizem assim que, olha, a principal queixa de consultório é cefaleia. Não é. É dor no corpo, é queixa ortopédica. É lombalgia. Cara, é queixa ortopédica e queixa mental. Aí eu falei assim, já fiz psiquiatria, já vi que não gostei, então vamos para essa área que é uma área dinâmica, tem ambulatório, tem cirurgia, se atende adulto, criança, todos... Muito versátil, muito uma das versátil, mais muito versáteis. versátil. E aí, para não cometer o mesmo erro, eu falei assim, cara, eu vou visitar então e acompanhar um serviço de ortop antes de assumir. E eu fiz isso, eu fui lá no Hospital João 23, que era lá em Belo Horizonte. Por que você estava em Belo Horizonte? Porque o Elano passou para neurocirurgia em Belo Horizonte. Por isso, a gente casou e foi para residência. Foi lua de mel, chegou, residência. Foi assim, pá. E aí, quando a gente voltou, eu já estava lá em BH, conheci, na hora que eu cheguei, eu nunca vou esquecer, na hora que eu cheguei na sala de trauma, que eu vi aquela sala toda melada de gesso. Os caras de pochete, com chave, tesoura e uma mão explodida lá. Eu falei, isso aqui é top. Cara, e aí... Cara, não tem jeito, ortopedista é assim. Não tem jeito, a gente ama o que a gente Sim. faz, né? E aí eu comecei a residência e apesar de ter sido muito puxado, assim, o primeiro mês de UR1 eu perdi 6 quilos, né? Fiquei só cabeça. Nossa, é impressionante. O meu era 5 também. Toda vez que a gente ia pra parte do trauma, era 5 quilos que eu perdi. Eu não sei se eu perdi ou ganhava lá no hospital. Que a gente ia pro trauma, lá eu perdia 5 quilos, ia pro hospital lá pro você ganhava mais 5. Eu ficava nessa. É sempre assim, né? Na urgência e nas eletivas você perde e ganha. Mas... eu não, apesar de ter sido muito difícil, eu nunca pensei em desistir de ortopedia. Mas, cara, Renata, assim, você conheceu o serviço, escolheu o serviço, passou e já... Foi. Cara, foi quantos assim. Quantos R's eram lá por ano? Nós éramos 4 por ano, um total de 12.
E o serviço, na verdade, o nome do hospital é o Hospital Maria Amélia Lins, que é o braço ortopédico do João 23. O Hospital João 23 está na avenida, do outro lado da avenida está o Hospital Maria Amélia Lins, que era um sonho, porque são 6 andares só de ortopedia. Não tinha outras especialidades. O único clínico que tem lá é o cardiologista que passa a visita pré. Na verdade, lá tinha... Cada andar tem um clínico para cuidar dos pacientes. A gente ficava só com a parte ortopédica. Que, nossa, foi maravilhoso. E como que foi assim, durante a residência? Você entrou já pensando em fazer mão? Não. Ou foi durante o processo ali que você foi amadurecendo a ideia? Foi durante o processo. Quando eu entrei, eu conhecia pouco sobre ortopedia, assim. Eu não sabia que tinha tantos braços, que era tão versátil, e nem sabia que depois tinha outra prova de sub. Eu falei assim, eu vou entrar aqui no ortop, que é acesso direto. Ai, que beleza, já faço os meus 3 anos. Eu quero acesso direto, já faço isso aqui, já me livro. Mas o que acontece? Lá na minha residência, a gente é muito exposto à cirurgia de mão. No R1, eu rodei 3 meses na mão. No R2 são mais 3 meses só na parte de trauma do João 23. Então, assim, tem uma vivência muito grande. É de segunda a sexta. É a segunda ou a primeira que mais opera no meu serviço. Ele compete com, na época que eu fiz, né, com reconstrução. Tinha muito Lizarov e muita mão. E lá então, tem assim, R4, R5 de mão também? Lá também tem. Isso contribui também, contribui muito, de segunda a sexta. Então, eu acho que foi isso. Mas, assim, uma das coisas que mais me influenciou a escolher foi... Eu gostava de tudo, mas era o que eu mais me sentia feliz. Quando você... Sabe aquela cirurgia que você... Eu já sei o que era, que tu gostava de operar sentado. Fala a verdade. Tem isso Viu, também. Gabriel? Você que tá pensando em fazer cirurgia de mão tem essa vantagem. Cara, você pode operar sentado. Pior que não é brincadeira. Eu falo isso parece brincadeira, mas é porque, tipo assim, eu pensei em fazer mão uma época, mas eu odeio operar sentado, cara. Eu odeio operar sentado. Eu vou operar a mão, eu levanto a mesa e quero operar em pé. Não consigo. Foi uma das coisas que me fez assim, falar, acho que eu não vou levar isso pra mim, não vai dar certo. Quando, sabe, eu tô lá sentado, quando eu vejo que eu já tô em pé, assim, todo troncho, eu falo, não consigo, cara. Pois pra mim, uma das maiores alegrias foi assim, você puxa um banquinho pra mim, por favor? Você pode ajustar um banquinho pra mim, acho que essa é a palavra mais falada do centro cirúrgico, o cirurgião de mão. Nossa, quando eu tava operando com o cirurgião de mão, que assim, começava tudo pronto, assim, ele falava, e cadê o banco? Eu falei, nossa. Esqueci de pegar o banco. Cara, um banquinho ajuda, viu? É muito bom. Naquela cirurgia, às vezes, de reimplante, né? Não sei quantas horas de cirurgia. Então, não tem nem jeito. Essencial, não tem nem jeito, tem que ter. E também, na micro, você tem que ter o apoio, né? Então, em pé fica muito difícil. Mas, assim, eu levei muito em consideração alguns fatores, né? O que me deixava mais feliz e também a demanda do meu estado, né? Eu sou maranhense, quero voltar, então eu vi mais ou menos o que estava faltando e tudo. Então, tudo isso tem que levar em consideração quando a gente estiver pensando na sub. E aquela história de especialidade feminina? Uhum. Eu acho que isso pesou, assim, sei lá, por ser uma coisa mais delicada, ser uma coisa Cara, assim que... realmente existem... comparação com as outras, né? Tem mais meninas na mão do que fazendo quadril. Pois porque a gente vê isso, alguma coisa tem, né? A gente vê. Mão e pediátrica, né? Mas eu não acho que, por exemplo, uma menina tem que fazer essas duas, sabe? Eu dava conta de descer a haste de fêmur melhor que meus iguais e eles podem ouvir esse podcast e saber que eu tô falando a verdade. E eles falavam na época que é porque eu tinha um ângulo melhor. Olha a justificativa. Como eu tinha 20 centímetros a menos que os meninos, né? Inclusive eu amava meus iguais. E botava na mesa de tração, eu ficava na altura de bater, né? E eles tinham que agachar pra se ajustar. Então, assim, eu teria feito quadril, joelho, qualquer especialidade, me sentindo muito feliz. Mas não tem jeito. Você, quando vai escolher a sua sub dentro da ortopedia, tem uma coisa que combina mais, né? Com o seu estilo, a rotatividade de paciente, qual tipo de paciente que você gosta mais, tudo isso. Então, pra mim, por isso que foi... eu não pensei que assim, é porque é mais feminino. Tá, mas aí você fez essa escolha durante a formação, você teve essa exposição à cirurgia de mão, e aí como que foi esse processo de entrar no R4 de mão? Você tá lá em Belo Horizonte ainda, foi para outro serviço, como que foi essa transição? Então, eu acho assim que o momento ideal de você escolher se vai querer fazer mão é até na transição entre seu R2 e seu R3. Ali, janeiro de começar o R3. Por quê? Porque são outras provas de residência, né? Então, assim... Uma prova à parte, né? É uma prova à parte. E, então, quando eu percebi assim, eu vou querer mão, então lá fui eu, mapeei o Brasil, vi onde é que tinha prova de mão e planejei meu ano segundo isso, né? Abri os editais, vi o que caía em cada prova
e foquei na prova que eu mais queria, que no caso era a USP de Ribeirão Preto, né? Então, cada prova, ela tem uma composição de questão totalmente diferente. Sério? Tipo, tem questões específicas de mão? Como que é? Sim. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, as provas de Recife, agora tem um unificado de residência, né? Uma prova unificada de residência. Então, não sei se Recife hoje já entrou nesse unificado, como é que tá a situação. Nossa, estão fazendo Tem o Enem da de mão. residência. Eu acho que é Enare o nome. Caramba, Todas as residências do Brasil agora, você tem a chance de você ter um serviço, você coloca no Enare ou não. Então, por exemplo, lá caía. Não sei se é legal ou não. Então, assim, lá caía 25 mão, 25 ortope geral. Então, assim, você tem que estar com a sua ortope geral boa, né, fresca, e você tem que estar sabendo muito de mão, porque Mas cobra chega a muito. cair, tipo, green, assim, cai livro específico de mão? Cai livro específico de mão. E, por exemplo, as provas já aqui descendo, já Minas, USP Ribeirão, aqui USP São Paulo, eles já cobram cirurgia plástica. Porque um outro caminho para você ser cirurgião de mão é você fazer geral, plástica e depois mão, né? Então, cai cirurgia plástica. Quando eu vi que a prova da USP Ribeirão, por exemplo, eram 25 questões ortope geral e 25 questões plástica misturado com uma mão aqui, outra ali, lá fui eu, em janeiro do meu R3, peguei um resumo de cirurgia plástica e fui estudar oftalmoplástica, abdominoplastia, mama, rinoplastia. Então, se você quer fazer, por exemplo, um USP Ribeirão da vida, você tem que chegar sabendo cirurgia plástica. Então, eu fui me planejando o meu ano conforme as provas que eu queria fazer, que eu mais tinha vontade de fazer. Não, isso é muito legal do pessoal que tá ouvindo entender, porque exige uma programação, né? Porque você tem a sua residência, você tem a preparação pro TEOT, que a gente sabe que não é fácil, e ainda você tem que se preparar para um assunto que você nunca viu na vida, talvez. Né? Então, realmente exige uma dedicação extra aí para poder conseguir. E vai concorrer com outras pessoas, tipo assim, de outras especialidades mesmo, de fato, né? Vai pegar um cara... E além disso, Renata, assim, pelo conhecimento que eu tenho, você pode dizer melhor, são pouquíssimas vagas aí pelo Brasil, né? Sim, são poucos serviços. Então, por exemplo, no Nordeste tem Recife. Nossa. No Norte tem no Pará. E aí você vai começar a ter de novo, aí tem no Goiás tem uma, aí em Minas, em BH, tem 3, 4 serviços, e aí vai descendo, vai começando a ter mais, chegando no Sul, Sudeste, no Centro-Oeste ali tem mais. Agora, se, por exemplo, você quer ficar em casa, você é nordestino e quer ficar em casa, você vai ter que fazer prova em Recife. Entendeu? Cara, em casa, então, entre aspas, né? Exato, exato. Se o cara for do Maranhão, ele vai estar, sei lá, quantas horas. Vai estar longe, né? vai estar vários estados aí, e hoje passagem de avião super caro, né? Então, tudo isso você tem que se programar. É uma programação que ela é psicológica, né? Financeira, porque você vai fazer várias provas pelo Brasil. Logística. Uma logística, né? Então, você que tá ouvindo, quer fazer R4 de mão, já se programa, vê o serviço que você quer fazer, escreve aí a data das possíveis provas e vai se programando. E tem a questão seguinte, que o que eu temia que acontecesse comigo? Eu tinha medo de estudar só mão e plástica e tomar bomba no TEOT. Minha preocupação é essa. Isso é horrível. Fica com medo, né? De, será que eu tô priorizando errado, né? Tô focando errado. Isso acontece até com outros R4s, na verdade. Tem alguns R4s, assim, até, acho que aqui em São Paulo até mais, assim, que às vezes, tipo assim, é de coluna, daí a prova é específica de coluna, sabe? Então até tem alguns outros, assim, né? Mas teve até um caso, né, no nosso serviço, que o cara passou na prova de coluna, mas não passou no TEOT. Acho que foi isso, assim. Então, isso é uma coisa, né? Isso é uma coisa que, acho que no meu ano, cara, aconteceu bastante isso. Porque foi um ano que o TEOT foi um pouco mais difícil do que o habitual, e aí, nossa, isso ferrou todos os R4, porque um monte de gente passou no TEOT, passou na prova de R4 e não passou no TEOT, e saiu um pouco mais tarde o TEOT, então, tipo assim, tinha gente que já tava começando o R4, e daí descobriu que não passou no TEOT. Então, o cara tem que ficar ligado com isso daí da mão, porque realmente tem que ter uma certa logística, não dá pro cara chegar na doida e falar, novembro vou fazer mão, e aí é complicado, cara, tem que se programar, velho. Não dá de fazer nenhum dos dois extremos, né? Você não pode ficar só estudando focado no TEOT e uma semana antes da prova falar assim, deixa eu dar uma revisada aqui em cirurgia plástica em mão, que semana que vem eu faço prova. Não tem como ser, e nem o contrário, né? Você precisa dedicar só a isso. O que eu fiz, né? Eu fiz uma tabela
de assuntos, e paralelo a isso, eu dedicava um dia na semana para revisar a cirurgia plástica e mão. Então, por exemplo, lá em Minas, a 7 da SBOT, eles faziam módulos simulados. Então, se a gente estava no módulo de pé, tornozelo e joelho, eu estava estudando aquilo, mas paralelamente eu estava ali mão e plástica. Então, eu acho que é um modo bom de você fazer e sempre fazendo as provas, né? Que mão, o Green é um livro muito bacana de ler, assim, pelo menos eu gosto. Eu acho ele meio objetivo até, simples, é um livro que eu acho legalzinho, pelo menos isso, né? Então, acrescenta aí nas suas referências aí de estudo aí o Green também, que é um livro que é importante. Eu recomendo, para pegar imagem é uma beleza. Imagem para aula. Tá aí, galera, ó, imagem das nossas aulas aí da Ortop, lá do Green vem bastante coisa de mão. Mas, Renata, então, hoje, atualmente, você está lá na USP Ribeirão Preto, é isso? Isso, sou Como R2. que é o serviço lá? São quantos residentes por ano? Como que é mais ou menos o dia a dia seu lá hoje? Hoje você tá no R5 já, como que foi o R4? Conta um pouquinho pra gente. A gente chama lá o meu chefe gosta de chamar de R1 e R2, né? Pela sociedade da mão, quando a gente vai fazer o CIMão, que é o simulado da mão, inclusive tem lá, R1 e R2. E eu acho bacana, porque realmente você começa do zero. Né? Você começa do zero. O fato de você já ser ortopedista, ele só te acrescenta em responsabilidade, entendeu? Porque você vai começar uma área totalmente nova, gigantesca, que é a cirurgia de mão, entendeu? Então, assim, a razão principal de eu ter querido ir para a USP Ribeirão Preto é o preceptor do serviço, que é o professor Dr. Newton Maser. Ele, na década de 80, ele já estava no 3º ou 4º pós-doc em microcirurgia. Então, assim, ele voltou da França e da Itália trazendo esse conhecimento, e por isso o serviço é muito forte em microcirurgia. Não é todo serviço de mão que tem microcirurgia, então, né? Não. Então, por isso que eu foquei muito na USP Ribeirão Preto. E, então, assim, é um serviço muito focado em microcirurgia, por causa, principalmente dessa dedicação que o professor tem, né, e nós preceptores a gente tem um laboratório de micro dentro do campus. Então, por exemplo, a gente não precisa sair para fazer curso de micro, porque a gente tem acesso aos ratos lá para treinar a microcirurgia, desde o dedo de luva até a sutura no rato, né? Então, assim, todos os estágios, tanto do R1 quanto do R2, são iguais, né? A carga horária é praticamente a mesma. O que vai diferenciar mesmo é o nível de responsabilidade e as cirurgias que você é ofertado, né? Quando você é R5, o seu nível de responsabilidade aumenta mais. Com isso, tudo é confiança, né? O seu chefe tem mais confiança em você e ele vai te oferecer uma cirurgia. E você tem também, quando tá com o seu R1, você tem prioridade, né, para escolher uma certa cirurgia. Aquela hierarquia básica de todo serviço. Exato, que precisa ter, que né? Para sobreviver a um serviço você tem que respeitar. Esse negócio da microcirurgia, como que tá hoje assim na mão? Porque eu penso assim, tipo, hoje talvez ainda seja um diferencial, assim, um cirurgião de mão que faça microcirurgia. Mas eu acredito que no futuro talvez seja que um pré-requisito, assim, então, tipo, como era inglês, antigamente era um diferencial, hoje em dia quem não sabe inglês não, entendeu? Então, tipo, como que é hoje em dia, assim? É muito esperado que um cirurgião da mão, porque nem todo serviço tem isso, né? Então, muitos aí pelo Brasil vão sair sem experiência de microcirurgia, inclusive precisando fazer talvez até uma subespecialização, né? Uma sub da sub. Como que tá isso hoje, assim? Tu acha que é muito importante? Eu acho que é muito importante. O que é o grosso, entendeu, da mão? O que precisa de fato, assim, para ser com um cirurgião da mão? O que é o dia a dia? A micro é realmente, assim... Eu vou te contar, assim, a minha experiência. Uma das vezes que eu voltei pro Maranhão, ainda residente, que eu conversei com o pessoal do serviço de ortop lá, eles meio que falaram assim, olha, Renata, você vai ter que voltar sabendo mão, porque o dedo em gatilho, o túnel do carpo, as tenossinovites, a gente já sabe tratar, né? A gente precisa aqui do diferencial do cirurgião de mão, né? Que é a microcirurgia. Então, assim, é muito importante, né? Os retalhos, você ter num serviço um médico, né? Um cirurgião de mão que, se chegar a um reimplante, vai conseguir dar aquela chance, né? Para o paciente. Então, assim, é muito importante. Eu diria que quem está se preparando para fazer as provas, é bom dar uma pesquisada e ver quais os serviços que são fortes, conversa com os residentes que estão atualmente, né? Para conseguir ter essa oportunidade ainda durante a residência. Porque se você não tiver, você vai precisar correr atrás de curso, depois fazer curso de micro, curso de retalho, vai ter que ir atrás de preencher essa lacuna na sua formação. É bom que tenha na sua formação, porque, tipo assim, o curso ele vai te dar uma noção básica, mas a vivência que uma residência vai te trazer ali, a experiência, né, o volume de micro que você vai fazer na residência é muito mais relevante. Né? Não compara, né, com o meu chefe ali do meu lado. Renata, o modo ideal de você fazer isso é isso.
Como que entendeu? tem sido lá o dia a dia da microcirurgia? Chega muito reimplante para vocês? Tem muito retalho, como que é, assim, o volume de Sim, vocês? é alto, porque é referência. Ele drena toda a região ali, Sim, né? drena toda a região. Então, às vezes, a gente chega paciente de reimplante que mora em uma cidade de 200 quilômetros de distância, porque é E chega a referência. tempo de conseguir? Então, mesmo de não chegar a tempo ideal, sempre se tenta, né? Se conversa com o O paciente. pior já tem, né? Já tá. Exato. Conversa com Se o não der paciente, certo. tudo. Mas é assim, é aquela tradição, né? Que vem desde o nosso professor, vem estabelecendo que é uma residência voltada para isso, né? Focada nisso. Então, acaba que os residentes, eles saem de lá com essa carga, né? Pelo menos a bagagem inicial, porque a curva Deve ser é gigantesco. muito grande. Você falou, eu lembrei no início do meu R4, quando ela falou que entrou num mundo desconhecido, que parece que começou tudo de Sim. novo. Eu, quando entrei em ombro, né, que eu fiz ombro, tipo assim, por causa da artroscopia, né, a gente vê na residência, assim, mas a gente nunca, às vezes, pegou no artroscópio direito. Parece que, tipo assim, você começou do zero, né? Mas Parece que você virou isso. R1 de novo. Eu digo isso. que são linhas de curvas de aprendizado diferentes. Que, tipo, na mão também tem a artro e tudo. Mas eu digo, se eu falar pro Giovanni, fala pro outro R4 que tá agora lá. São curvas de aprendizado completamente diferentes. Tipo assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem gente que é um exímio cirurgião De para cirurgia cirurgias aberta. abertas. Sim. E parece uma batata operando São artroscopia. habilidades diferentes, São né, habilidades Vitor? diferentes. Então, assim, é uma coisa... Eu imagino que a micro também deva ser assim, né? Outra curva de aprendizado, né? Sim. A pessoa tem que realmente desenvolver uma Por habilidade isso, ali do assim, zero, que né? é R1 de mão, porque eu lembro quando eu fui montar minha primeira mesa de micro. É tudo diferente. Material diferente. Na residência de ortopedia, eu tinha até uma lupinha para quando eu rodava na mão, no trauma, né? Mas não compara, porque são cirurgias grandes, os nossos preceptores estão buscando ali uma excelência da sua parte, que você sabe instrumentar bem, que você sabe os passos cirúrgicos. Então, assim, realmente R1 e R2 de mão, porque é um mundo novo. E esse R1 de mão, como que é carga horária? O pessoal saber, né? Pra poder se programar, como que é a carga horária? Tem day off? Tem a bolsa? Tem, né? A gente sabe que toda residência de mão tem. Mas como que é o dia a dia, assim? Dá pra poder trabalhar fora? Tem espaço? Como que funciona? Olha, no R1, eu diria que é mais difícil trabalhar fora, porque você tem níveis de responsabilidade muito grande, não só de presencial, como uma parte burocrática também. Passar visita. Passar visita, você discute todos os casos, você tem que fazer as programações cirúrgicas, tudo isso. Então, é uma demanda alta. E, além disso, você é esperado saber cirurgia de mão no nível muito mais profundo do que você estudou para o TEOT. Então, ainda tem a questão de estudo, né? Então, assim, é lei de residência, né? Ali aquelas 60 horas, dependendo do estágio, ele pode ultrapassar um pouco, tem um dia de folga na semana, é o mesmo, porque a mão é uma nova residência, né? Então, quem paga a bolsa é o MEC, então segue todos esses padrões da... Tem férias. Tem Temos férias. R4 que não tem férias. Tem o meu. férias. Então, como é residência no R4, você tem férias 30 dias seguidos, entendeu? Mas assim, se tem, por exemplo, plantão noturno, se tem... Tem plantão de Essa era uma coisa porta que eu ia ou é perguntar. sobre aviso, assim, pra chegar Tem plantão. E assim... Plantão de porta de ortopedia geral, né? Não, de mão, né? Você fica ali... Mas fica na porta? Não, como é que funciona? Mas fica Pelo no menos pra sobreaviso. gente, fica no sobreaviso. Você tá lá operando o dia todo. Se chegar alguma coisa na unidade de emergência, você e desce aí, e vê. você desce, vê e já entra, seja a hora que for, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, seja o que for. E qual que é o maior volume da micro? É reimplante? É retalho? Tem uma... Olha, ou muito variado? é muito variado, porque depende do serviço que você tá. Eu vou te dizer minha experiência na residência de ortop. Na residência de ortop, lá no João 23, quem fazia o retalho, todos os retalhos, era a cirurgia plástica. Entendeu? Era a equipe da cirurgia plástica que fazia. Então, assim, a ortop, os cirurgiões de mão, faziam a parte mais de reimplante, de micro. Então, aqui já na USP de Ribeirão Preto, não. Tanto os retalhos quanto o reimplante, aí já é a cirurgia de mão. Então, vai depender do serviço que você entrar. Que às vezes você vai chegar lá como cirurgião de mão no hospital, assim, tô chegando, tô empolgado, quero fazer retalho. Você chegar lá, já só é da reimplante. equipe
de cirurgia plástica, entendeu? Então vai depender, ou às vezes trabalha em conjunto. Então depende muito, sabe, Vitor, do lugar que você vai trabalhar. Então, para quem tá ouvindo aí, tem interesse em cirurgia de mão, é legal realmente conhecer o serviço, porque como a Renata passou, tem muitas diferenças, né, entre um serviço e outro. E Renata, além da microcirurgia, né, que é uma coisa, vamos dizer assim, uma sub da sub, como o Vitor falou, como que é o dia a dia das outras patologias? Num serviço de referência como o seu, USP Ribeirão, chega um túnel do carpo para vocês fazerem? Ou isso fica, sei lá, num serviço menos específico? Fraturas? Como que é essa vivência das coisas, vamos dizer assim, mais comuns? Chega de tudo. Porque a residência, ela foi planejada justamente para o residente ela ter acesso a tudo, né? Os nossos preceptores, eles têm um cuidado disso. Então, a gente tem preceptores em estágios que é só eletiva, que é só hospital dia. Então, a gente tem um mês que a gente roda só para fazer eletivas. Túnel do carpo, dedo em gatilho, as tendinocinovites, algumas congênitas, entendeu? Então, quando a gente roda na urgência, fratura, reimplante, as FCCs, né, muita lesão, pessoal, muito soco em vidro, gente. Nossa, é impressionante. Meu Deus, impressionante. é incrível o tanto de soco em vidro que tem, e as lesões são terríveis, porque pega tudo no antebraço, e então a gente já falou das fraturas, né, e vai depender muito, como eu falei, né, do estágio que você tá. Se você tá num estágio que é mais eletivo, você vai ver tudo de eletiva. Se você tá num estágio de trauma, você vê toda a parte de trauma. E isso é um detalhe também, que quem quer fazer mão, porque, eu quero fazer mão porque eu não gosto de mexer com criança. Surpresa, tem as congênitas para você tratar, né? Então, eu vou fazer mão porque eu não gosto de membro inferior. Outra surpresa, você precisa saber a anatomia do membro inferior para fazer as coberturas. Coberturas. Cara, essa é uma coisa bem bacana da mão, assim, né? A gente tem, como a gente teve acesso também a um hospital particular, com coisas assim diferentes, então, tipo assim, a gente via coisas assim, a mão sendo aplicada de diversas maneiras, assim, tipo, no tumor para fazer enxerto vascularizado de fíbula em falha óssea, assim, entendeu? Então, a mão é muito versátil nesse sentido, né? A pessoa consegue, ela faz... É tipo o tumor, né? A gente conversou recentemente, né? O cara tem que ter uma noção meio que mais geral. Geral mesmo do corpo, como se fosse um cirurgião geral da ortopedia, né? Precisa saber tudo. Saber tudo, assim, no mínimo detalhe, né, cara? Então, eu acho realmente uma área bem bacana. Acho que outra coisa que é legal da mão também é esse perfil do paciente, né? Geralmente são pacientes, assim, mais jovens, pacientes mais ativos e cirurgia, hospital dia. Vai embora no mesmo dia. Lembra muito até a nossa especialidade, né? A gente costuma operar de manhãzinha bem cedo, então a gente... Nossa, a maioria dos nossos pacientes, eles vão embora andando, o que é legal, e vão no mesmo dia, né? Então, a maioria dos pacientes são assim, né? Como que é o perfil, assim, desse paciente? Exatamente isso que você falou, né? A maioria são pacientes jovens, né? Queda de moto, que vão apresentar essas fraturas do membro superior. Claro que, por conta da osteopenia, às vezes, a gente pega muito fratura de radistal em mulheres idosas também, né? Ó, galera, assim, dicasinha aí pra prova, hein? Pneumologia de radistal. Exato. Renata já tá passando. Então, assim, é um perfil muito bom, justamente. Muitas cirurgias a gente consegue fazer com local e sedação. Então, isso já gera... elimina um gargalo, né? Então... que é anestesista. O Capitão Gancho já não... Então, assim, é legal por isso, né? Tem uma rotatividade muito grande, até para questão de a sala gira rápido. Então, mas essa questão que você falou de paciente que sai andando, né? Eu lembrei eu fiz residência de ortopedia. Eu fiz residência de ortopedia no mesmo hospital que meu marido fez neurocirurgia. E aí, às vezes, a gente rolava uma competiçãozinha ali por sala, e aí eu tava entrando com um paciente meu, olha o paciente meu aqui, ó, com a mão enfaixada, mas segurando o prontuário embaixo do braço, com outra mãozinha que ele segurando o soro dele, e ele olhava e falava pra enfermagem, falava assim, olha que absurdo, esse paciente não precisa de cirurgia, tá andando, andando, segurando o prontuário, mas é justamente isso, né, muitas vezes um paciente nosso, ele tá bem clinicamente, mas tá com uma lesão ali que pode ser super grave, e a gente precisa atender o mais rápido possível, cara, assim, né? A mão, não sei se vocês já pararam para pensar como seria a vida de vocês sem as mãos, né, assim, mas é uma coisa extremamente limitante, né, e às vezes a pessoa não dá muita importância por ser uma coisa assim que não tem, assim, a pessoa não vai morrer por causa de um trauma na mão, geralmente, né. Às vezes a vida da pessoa vai ser totalmente modificada. Exatamente, então, a morbidade às vezes é muito grande, essas patologias da mão. Como que é, Renata, assim, que você sente a pressão por bons resultados, assim, na cirurgia de
de mão. Você vê que realmente, assim, os pacientes reclamam muito, às vezes, de um mau resultado, ou não, tipo, você consegue ter uma boa evolução, uma boa reabilitação. Como que você vê isso daí? Eu acho que isso aí é muito ligado com a primeira conversa que você tem com o paciente. E lá na residência a gente é muito treinado a isso, sabe? Falar toda a verdade do que pode acontecer, das consequências claro, do né? trauma, ser bem claro. Alinhar expectativas. Exato, ser bem claro. Conversar o que pode acontecer, desde a gente ler o termo da cirurgia, junto com o paciente, para ele entender o que pode acontecer, né? Mas assim, essa questão de reabilitação, cara, uma equipe de TO ali e uma equipe de físio forte faz toda a diferença na reabilitação do paciente. Eu acho que é quase essencial, né, pra cirurgia de mão, porque... Faz toda a diferença. A gente vê isso, tipo, a gente trabalha em hospitais públicos também, a gente vê que, assim, como que a fisioterapia muda... Às vezes a gente faz a mesma cirurgia, né? A gente faz a mesma cirurgia do privado e do público, a gente vê como que, assim, muda totalmente a evolução. Tipo assim, a cirurgia foi a mesma, a lesão foi a mesma, o material às vezes foi o mesmo, mas assim, por causa de uma reabilitação não bem feita, o paciente vai em direções totalmente opostas, assim. E deve ser bem difícil, não sei se tu concorda assim, mas você me dá a tua visão, assim, mas por exemplo, às vezes a gente consegue, né, explicar uma coisa assim pro paciente, orienta, a gente tem a nossa sociedade de ombro e cotovelo, tem um canal no YouTube, e lá tem vídeos de reabilitação. Então, esses pacientes, assim, que não vão, cara, a gente opera um paciente no SUS, até ele conseguir uma reabilitação, então eu abro, digito, mostro o YouTube pra ele e falo, tá aqui os vídeos, faz isso. Eu acho que na mão tem uma questão um pouco mais difícil, né? Porque é um pouco mais específico, às vezes tem que, sei lá, esticar até tantos graus por tantas horas. Aqueles protocolos, tipo um Kleinet, né? Uma coisa assim meio complicadinha, Como né? que é lá USP com relação a isso, a reabilitação? Vocês têm uma equipe forte que ajuda nisso? A equipe do serviço é muito forte. Inclusive, elas vêm... Tem residência de mão lá, de físio lá, de físio? Eu acho que tem. Eu acho que tem uma pós lá, assim. Mas elas vêm puxar a nossa orelha, viu? Elas vêm falar assim, o que essa Tala ainda faz com esse paciente? Por que não tirou? E olha, é assim. Então, e onde eu fiz ortopedia também, a única fisioterapia que o hospital tinha era a mão. Então, saía da nossa sala e já ia direto para aquela sala bem de terapia de mão mesmo, aquele semicírculo que o paciente fica sentado. E assim, não compara uma orientação que você pode dar como cirurgia de mão com uma pessoa que dedicou a vida dela à reabilitação, que são os fisioterapeutas, né? E o pessoal que é especialista em mão, nossa, tiram água de pedra. Tem resultados, assim, sensacionais, que às vezes a gente opera lesões graves e acha que não vai sair bem, mas o paciente tem outra coisa também, né? A motivação do paciente. Caramba, um paciente motivado faz toda a diferença. Sim. Então, isso alinhado com um serviço bom, pronto. Ajuda bastante. Isso é uma coisa até que a pessoa tem que pensar quando ela for se planejar, mais uma questão logística aí também, né? Uma coisa que a pessoa tem que pensar onde ela vai exercer. Lembra muito a conversa que a gente teve com o Henrique do tumor também, né? Que o tumor é uma área que precisa, assim, de uma estrutura em volta muito grande, né? E a mão, acho que essa parte, principalmente da reabilitação TO e a físio, são assim, né? O cara, às vezes, ele vai para um lugar que, poxa, ele pode até fazer as coisas, mas às vezes o resultado dele, se ele não se preocupar com isso, não vai ser o que ele tá esperando, né? Tudo isso tem que se programar. É muita programação, gente. Se a gente for ver mesmo direitinho. Até eu fiquei em dúvida aqui, Renata. Eu conheço um pouquinho do seu esposo, do Elano e tal. Tô tentando fazer as contas aqui, que você falou que ele voltou pro Maranhão e você tá em Ribeirão. Sim. Explica pro pessoal como que tem sido viver dessa forma. Mais uma questão logística. Mais uma questão logística. O meu esposo, eu brinco que ele me apoia até demais. Você fala assim, olha, eu vou largar tudo da residência e eu vou virar youtuber. Ele falou assim, vai lá. Ele me apoia tanto que o fato de eu ter ido para Ribeirão não foi impedimento em hora nenhuma. Enquanto eu era o R1 de mão, ele foi R5 de neurocirurgia em BH. Então era mais perto, ele conseguia me ver mais, sabe? Mas assim, quando eu falei, olha, eu preciso ir para a USP Ribeirão, porque na minha concepção vai ser o melhor serviço para mim, o serviço é muito forte, em nenhum momento houve nenhum impedimento disso. Só que agora, meninos, ele lá no Maranhão ia passagem uns absurdos, a gente tá se vendo uma vez por mês. Mas é aquela coisa, né? Residência tem dia e hora para acabar. Eu acho que você tem que pensar sempre a longo prazo, né? Não adiantava eu ter feito uma outra especialidade que ia durar só um ano, fazer em BH pra gente estar junto, e o resto da minha vida eu tá sempre pensando, e se eu tivesse sido cirurgiã de mão, né? Então, assim, eu não me arrependo da minha escolha, eu sou muito feliz com a minha residência, assim, e agora é só esperar mesmo esses últimos meses aí pra
Pra coroar, Seu projeto né? é voltar para o Maranhão e exercer lá. Isso, voltar pro Maranhão e exercer lá. Que legal. E, Renata, como que foi, assim, até voltando um pouquinho num tema que a gente falou mais no início do podcast, e explorar um pouquinho mais isso. Essa questão de ser mulher na ortopedia, né? A gente já falou um pouquinho sobre a subespecialidade de mão, ser mulher na mão. Como que foi isso aí? Você teve algum tipo, assim, de preconceito por parte, sei lá, dos seus colegas, da família, dos seus conhecidos? Você percebe algum tipo de preconceito com relação aos pacientes por você ser mulher ortopedista? Como que foi sua experiência feminina na ortopedia de forma geral? Vou te falar assim, quando eu cogitei fazer ortop, me veio à lembrança os meus 3 professores da Universidade Federal do Maranhão. Vamos lá, vou ver se eu lembro. Dos 3, 2 são mulheres. Então, a Leopoldina. A doutora Leopoldina é uma delas. Quem mais? Uma grande referência até em pé torto congênito, sim. né? Pô. Nossa, vai me matar que eu não vou lembrar o nome da outra. Mas assim, ela era nossa professora de semiologia, também mulher na ortopedia. Mas assim, essa primeira impressão que eu tive, não, dá de ser mulher ortopedista, porque 66,6% dos meus professores foram mulheres ortopedistas. E assim, quando eu cheguei no serviço, fazia tempo que não tinha tido uma mulher residente lá, né? E a residência começou na sexta-feira. Já ia ter que ter um R1 para passar o final de semana sozinho na enfermaria e para segunda-feira apresentar o que a gente chamava de muro, porque era um muro da vergonha. Te conhecendo, você pegou o final de semana e ainda pegou a apresentação. Exato, porque é o seguinte, peguei logo, porque na segunda-feira de manhã, o que acontecia? O R1 que estava na enfermaria, ele escolhia um dos casos que foi admitido, botava o raio-x, que o nosso raio-x não era digital, botava no negatoscópio, ficava de frente para todos os residentes R+, e o preceptor que estava com a gente, e tinha que falar meia hora sem papel sobre aquela fratura ali. Então, eu, com 2 dias de ortopedia, falei meia hora de fratura trocantérica, e tipo assim, deu tudo certo. Então, assim, mas aquilo ali foi. Depois eu conversei com os meninos, aquilo ali foi pra ver se eu ia aguentar aquele primeiro tranco ou não. Mas, assim, em relação a preconceito, eu vou te dizer que me surpreendeu porque quem falava mais abertamente era a equipe feminina. Não os meus colegas de residência, não os meus preceptores homens, mas a equipe de enfermagem do hospital que eu rodava virava assim, falava assim, nossa, doutora, mas você não tem cara de ortopedista, tem isso, né? Você tem cara de dermato, você tem cara de pediatria. Não existe cara de especialidade, né, Sim. pessoal? Isso que eu falava assim, olha, você não conhece minha personalidade. deixa a gente se conhecer um pouquinho mais, que você vai ver que eu sou ortopedista, né? E tinha aquelas coisas assim, eu tava de plantão noturno e chegava um quadril, para reduzir de madrugada, lá vai eu pro centro cirúrgico, aí juntava a galera na sala, na porta da sala, né, para ver aquela mágica acontecendo, uma mulher reduzindo um quadril, e o pessoal falava assim, nossa, doutora, mas você botando aqui força, pra que isso? Eu falava, gente, mas no nosso dia a dia a gente bota força, você vai limpar uma casa, você bota força, isso aqui é uma força controlada, né, e assim, tem a questão, as meninas que estão ouvindo, querem fazer ortopedia, tem que ter força? Poxa, o mínimo, tem que ter força sim, você vai participar de uma cirurgia, você tem que reduzir segurar. Um rádio precisa de força, tração, tem que ficar lá 5 minutos segurando. Mas é a força de um ser humano, não é nada extraordinário. As técnicas não foram feitas só pro Asterix fazer, entendeu, cara? Não, isso é Exato. Mas foi isso, assim, da parte dos meus preceptores, foi 3 anos que foi uma maravilha, eu era muito respeitada, tratada igualmente com os meus RI, nem pra cima, nem passando a mão, porque eu era mulher, entendeu? Inclusive, na minha primeira semana que eu fui levar uma perna para poder pintar, né, para poder fazer a asepsia para começar a cirurgia, os meninos, meus R+, falaram assim, não, pode deixar que eu seguro. Meu chefe falou assim, não, quem segura a perna é o R1. Vai segurar aqui. Eu falei, não, pode deixar que eu seguro aqui também, tudo. Então, assim, eu acho que é uma coisa até que vocês falaram um pouco no podcast da doutora Patrícia, né? Não pode ser nem pra mais, nem pra menos, tem que tratar igual, as mesmas oportunidades, tanto para aprendizado quanto para o fumo também. Com certeza, não tem diferença, na verdade, né? Tipo, não existe diferença. Não tem por que fazer nem tratar diferente, né? Como você falou, nem pra mais nem pra menos. Porque às vezes eu acho que o que passa mais percebido não é nem esse preconceito a menos aí, do tipo, não, a mais, né? Do tipo assim, não, vai fazer porque é mulher, não sei o quê. Então é uma coisa que às vezes é meio sutil, né? Sim. Mas é isso, nenhuma técnica foi pensada para o cara fazer assim, tipo, não, só se fosse assim, né?
só 5 caras conseguem reduzir quadril. Eu mesmo, pra reduzir um quadril, vou sofrer, vai ter que anestesiar. Quem faz a mágica é a técnica anestésica. Exato. Pronto. Renata, chegando assim já mais pro final do nosso podcast, o que você tem a dizer assim para esses residentes que estão ouvindo a gente? O que você tem de dica assim para eles que pensam em fazer mão? Acho que você já deu algumas aí com relação ao estudo, tudo. O que eles podem hoje já irem amadurecendo a especialidade de mão? É realmente procurar um serviço para poder talvez conhecer, grudar num especialista de mão e tentar já ir entrando em cirurgias? O que você tem de dica assim para esse pessoal? Eu acho que você já falou 2, né? Uma é colar num cirurgião de mão e já acompanhando ele aí fora da sua carga horária de ortop, que não é fácil, mas tem que ver, porque você tem que conhecer o dia a dia da especialidade, né? Como é que é, tudo jeitinho, quais são as patologias que mais trata, você gosta dessas patologias? Então, tudo isso. Uma outra coisa boa de fazer suas férias, um R3 no meu serviço agora, tirou as férias dele para conhecer os serviços de mão que ele estava mais interessado. Então, passou uma semaninha em cada um que ele queria. Então, é realmente fazer esse plano, né? E já não tem como deixar ir para cima da hora, né? Se você tá pensando em fazer, você é R3, tá pensando em fazer mão, esse ano ainda, você vai ter um caminho, vai ser 5 anos em 5, tá? Vai ser puxado. Então, o momento ideal de escolher é ali na transição entre o R2 e o R3, para você conseguir já estudar aquela cirurgia cirurgia plástica, né? Imagina, você tá há 2 anos estudando só princípios AO, só fratura, e vai lá, rinoplastia, né? Então, é uma coisa que requer um planejamento. Então, tudo isso, né? Ver onde é que você quer fazer, se programar financeiramente e fazer esse paralelo, né? Você tem que ser aprovado no TEOT. Como a cirurgia de mão é uma outra residência, você pode fazer mão sem estar aprovado no TEOT, porque é uma outra residência. Esse é um detalhe. Como não é fellow, você não precisa do TEOT para fazer residência de mão. Precisa só ter feito ortopedia, ter o certificado do serviço. Exato. Mas assim, cara, o TEOT pra questão gente... de honra, né? É questão de honra, né? Não tem como. Eu lembro que quando eu fiz o TEOT, o meu serviço tinha aprovação, era sempre assim, HMAL é 100%, HMAL é 100%. Tem aquela tradição de todo mundo passar, de todo mundo ir bem. E tem outra coisa, o fato de você ser um bom residente tem um lado ruim, porque todo mundo fala assim, você vai passar com certeza. Tem aquela pressão. Tem coisa pior do que eu ouvir isso. Nossa, é ruim demais. É melhor ficar desacreditado do azarão passar, né? É melhor você ser... exato, se eu ouvir isso, se tu não passar, ninguém passa. Nossa, é péssimo, porque você quer compartilhar aqui a tua angústia, né? Será que eu vou conseguir passar em mão? O serviço é super concorrido e tal. Então, assim, se organiza para conseguir levar os estudos do TEOT da mão paralelos. Escolhe o serviço que você quer fazer. Eu fiz 6 provas. Eu acho que mais que isso, pelo menos para mim, foi demais. Então, escolhe o serviço que você quer fazer. As provas têm acabado ali entre novembro e dezembro no máximo. Então, você vai ter ainda janeirão. Legal, dá para focar no TEOT depois. Dá para focar no TEOT T2. O nosso TEOT, né, Giovanni, que foi o online, que foi 100% online, o primeiro... Eu lembro que, como foi as primeiras provas da pandemia, a minha prova da USP, ela foi adiada para o 31 de janeiro. Então, eu lembro que eu ficava assim, meu Deus, olha, eu estudando plástica dia 20 de janeiro, sendo que o TEOT daqui a 2 meses. Então, graças a Deus, as coisas já voltaram a se alinhar. As provas estão sendo aí entre novembro e dezembro. Vocês vão ter depois um tempo bom para focar no TEOT. E é isso. Podem vir que a água tá quentinha. Mas olha, isso que a Renata falou é importante. Porque você vê, né? Você não vai deixar para estudar pro TEOT os 45 do segundo tempo, né, pessoal? Todo o material que a gente tem aqui do Ortop Review, vocês têm aí 3 anos para estudar e chegar aí nesse finalzinho com tranquilidade para se focar, estudar cirurgia plástica. Quem sabe, né, no futuro, né, Vitor? A gente não monta aí um módulo aí específico para de cirurgia plástica? De mamoplastia, rinoplastia. Vai ser útil aí para a dúvida que fica é o cirurgião da mão, depois ele pode sair botando um silicone. Não, graças a Deus não quero mexer com isso não, só Deus meu punho e minha mão mesmo tá ótimo. Não é o nosso perfil de paciente, né? Não é. Não dá. Renata, olha, tô muito feliz de ter você aqui, eu acho que com certeza assim, pra gente foi um prazer mesmo, eu particularmente por ter uma colega de turma aqui comigo, acho que eu tive a mesma sensação que o Vitor teve com os outros colegas dele, pra mim foi uma realização, porque, cara, é a nossa jornada aí, né, a gente entrou na faculdade aí com 18, 19 anos, tipo, cru, e hoje a gente tá aqui, tipo, fornecendo material bacana aí pra outras pessoas, ajudando outras pessoas com
mesmo que seja pouca experiência ainda, a gente já tem uma caminhada aí dentro da ortopedia, agora da cirurgia de mão, você. Então, assim, é uma realização para mim total ter você aqui. Eu tenho certeza que o pessoal que nos assistiu no YouTube, ouviu aí nos agregadores de podcast, com certeza gostaram também dessa experiência. E assim, Vitor, eu acho que tudo que a gente passou aqui vai ser útil e a gente pode estar até... Tu falou esse negócio da experiência, Giovanni, mas assim, a experiência no sentido de muitos anos de carreira é uma coisa, mas a experiência que a Renata traz aqui, que a gente tenta trazer com essa série, é justamente a experiência da vivência daqueles momentos mais difíceis, né? Que olha só, toda a informação que a Renata trouxe para vocês aqui, um monte de coisa que eu não sabia, essa logística, essa questão da cirurgia plástica, de ter que estudar, porque uma coisa é concorrer com o cirurgião plástico, outra coisa é que a gente tá jogando no nosso campo, né? Outra coisa é jogar num campo ali que é na casa do adversário. Até a ideia também desses podcasts é trazer pessoas jovens, né? A gente chama de jovens especialistas, por causa para poder a gente se identificar mais, né? Porque, pô, a gente... É legal também, pô, traz aquele senhor experiente da mão com 30 anos de experiência. Eu acho que tem muita coisa para agregar pra gente, mas às vezes ele não viveu o que os nossos ouvintes vão viver, né? Porque na época dele, sei lá, era outro método de avaliação, era outra rotina, era outra maneira como as coisas aconteciam. E não, a gente tá mostrando realmente como tá acontecendo agora. E a gente consegue se identificar, se colocar no lugar e trazer aí dicas pro pessoal seguir aí. Renata, deixa aí o recado pro pessoal final. Ai, meninos, estou muito feliz de ter passado esse tempo aqui com vocês, discutindo um pouquinho sobre essa preparação aí simultânea para TEOD, para cirurgia de mão, minha experiência como mulher na ortopedia e um pouquinho do dia a dia do residente de mão, né? Estou aí à disposição de vocês. Muito obrigada pelo convite. Renata, foi um prazer, eu queria até deixar aqui, né, registrado, foi um prazer de verdade ter você aqui com a gente, entendo plenamente como que essa amizade ainda perdura até hoje. A Renata é uma pessoa extremamente agradável, foi muito bacana a nossa conversa aqui. E digo mais, se vocês gostaram da Renata aqui de fato, fiquem ligados, porque muito provavelmente vocês vão ver ela muito mais aqui também. Vai ser convidado outras vezes, com certeza. Com certeza. Renato, como que o pessoal te acha? Quem quiser bater um papo contigo, às vezes conhecer o serviço lá da USP, mais informações. Te chamar para fazer um reimplante. Tem um site, tem um Instagram. Tem o Instagram, Renata Ortopedia, inclusive agora no segundo semestre o Instagram bomba, que é todo mundo atrás de informação sobre a residência, né? Então não só, isso é uma ferramenta legal que o Instagram traz, né, meninos? O fato de ver onde é que você fez ortopedia, ver onde você está fazendo sua residência agora para conversar. Então, só chamar lá no inbox que eu estou à disposição. Isso é importante. Eu sei porque isso acontece comigo assim, todo ano, vai chegar no finalzinho. Como que é a residência tal? Exato. Como que é cria um áudio padrão, né, para mandar para todo mundo. Já tem, isso é importante. Exato. É muito bom trocar essa experiência. E vocês veem, a Renata é uma pessoa extremamente disponível e a conversa foi muito, muito bacana e enriquecedora, né? A gente aprendeu também bastante coisa. Ai, que bom. Show de bola. É isso aí, pessoal. Então, aparecendo aqui embaixo para vocês aí o Instagram da Renata. Fique à vontade. Se não acharem, pode mandar também pra gente uma mensagem. A gente entra em contato aí com ela. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio. Vamos aí seguindo essa série aí sobre R4. Qual R4 eu faço? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Vitor. Pessoal, obrigado pela audiência aí. Curte, compartilha, comenta e segue a Renata também no Instagram. Abração, pessoal.